Paz do Senhor, igreja. Boa tarde. Não estou na minha igreja, estou na minha casa. 7 horas estarei na casa do Senhor, se Deus quiser. Mas quando eu digo igreja, é porque eu e você somos igreja do Senhor. Não é verdade? Vamos continuar falando de oração. Dessa vez de uma forma diferente. Orando na tormenta. Quantas vezes passamos por situações tão difíceis, né? E muitos querem até parar. Acha que agora não tem mais jeito. Pois tem uma resposta de Deus para você. Na hora da tormenta, é a hora da vitória. A hora que está dando tudo errado, a hora que vem pessoas se levantando contra você, é a hora que você tem que prosseguir em orar para conhecer o teu Deus. Na hora que alguém está lhe afligindo, vem conversas ao contrário, falando mal de você, é a hora que você tem que seguir em frente. Porque é a hora que o Senhor está. Porque se não fosse assim, não seria milagre. Amém? Aí eu coloquei aqui, orando na tormenta. Como é que a gente vai aprender isso na palavra de Deus? Aqui em 2 Crônicas, do 20, capítulo 1 ao 26, com Josafá, um rei, mas um rei que estava em pé e de pé porque temia o Senhor. Um rei que quando recebeu notícias de tormenta, notícias de guerra, notícias de afronta, ele agiu da forma correta. Como é que eu e você estamos agindo? Da forma correta? Quem não está vai aprender agora. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é 2 Crônicas, capítulo 20. O título é Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Nós sabemos que o nosso maior inimigo não são as pessoas, são o que está por trás dela. Então vamos aprender com Josafá. Como é que a gente se comporta, como é que a gente se posiciona, como é que a gente fica na batalha com o nosso Deus na frente. Amém? Sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Sempre tem alguém fazendo oposição a mim e a você. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Veja que eles disseram: vem contra ti uma grande multidão. Às vezes as notícias chegam para nos paralisar. Às vezes são pessoas sem fé, às vezes são pessoas com fofocas malignas, que é justamente para tirar eu e você do foco. Mas nessa hora que nós não podemos dar ouvido a essa multidão, nós temos que fechar a boca e correr para aquele general de guerra que resolve a minha e a tua causa. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E pregou jejum em toda a Judá. Aqui diz que Josafá temeu. É natural a gente temer, somos humanos. Mas buscou o Senhor. Ele não parou, ele não se desesperou, ele temeu, o medo veio. Mas a primeira coisa que ele fez foi buscar o Senhor. É o que eu e você tem que fazer. E apregou jejum em todo Judá. Buscou o Senhor com jejum. Ele não deu, ele não paralisou, ele não se desesperou a ponto de ficar estagnado. Dizer, eu não vou fazer mais nada, não. Ele temeu, mas ele foi para o lugar certo. Ele buscou o Senhor e foi jejuar com o seu povo. É o que eu e você tem que fazer. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá e vieram para buscar o Senhor. Eles pediram socorro às pessoas certas e foram buscar o Senhor. Se você tem aquela pessoa que ora, que jejua com você, se você tem um grupo de oração, faz isso com seriedade. Nem todos faz, mas os que faz toda a diferença junto com você. Porque quando a gente ora pela uma causa do irmão, o Senhor já está trabalhando na nossa vida, na nossa família. Ah, Beth, mas eu não conheço o irmão.
Não precisa você conhecer. Guerrei pela causa dele, porque a tua Jesus já está trabalhando. A Bíblia diz o quê? Quem visitou o preso, quem deu de comida àquele que precisava, o doente, o Senhor estava ali. Então, com certeza, o Senhor se agrada muito quando eu e você estamos juntos na peleja do irmão. Estamos fazendo para o Senhor. Sem procurar a quem, sem exceção de pessoas. Como o Senhor se agrada disso, irmãs? E aqui todos se ajuntaram com Josafá. Quando eu digo todos, aqueles que estavam na mesma linha de pensamento dele, de oração, de louvor, de jejum. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Veja que ele foi para o lugar certo. Ele foi para a casa do Senhor. Ele não foi se desesperar, brigar, bater boca, procurar Zap, Instagram para dar resposta, não. Ele foi para a casa daquele que vence, que é o general de guerra e que é o leão da tribo de Judá. Aí disse: Senhor Deus de nossos pais, veja que oração linda. Porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Glórias a Deus. Ele falou da grandeza, do poder, da fidelidade do Senhor, que ninguém podia resistir. Ele disse: Jesus, Deus, tu pode tudo. Eu estou aqui no lugar certo, conversando com a pessoa certa que guerreia a minha causa. A mesma coisa é o que eu e você tem que fazer na tormenta. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Ele quis dizer: Senhor, o Senhor destruiu, o Senhor agiu, o Senhor fez coisas tremendas, e o Senhor pode fazer hoje do mesmo jeito. Aquele povo que te serviu, a gente serve do mesmo jeito. É o que eu e você tem que fazer. Habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele disse: Senhor, o Senhor fez tudo isso naquela época, e o Senhor faz hoje do mesmo jeito. E a gente estamos na tua casa clamando, porque o Senhor é o libertador. O Senhor é que vai guerrear a nossa causa. Então, o que eu e você tem que fazer é isso. Não é se desesperar a ponto de sair com fofoca, dando resposta, mandando recado, não. Tem alguém que vai na minha frente e na tua e que resolve tudo. E não deixa mancha, não deixa recado, não deixa fofoca. Ele sabe como agir. Fecha tua boca na tormenta. Vai para a casa de Deus, vai para o teu quarto, busca o Senhor, é você e Deus. Existem horas que não precisamos falar nada a ninguém, porque se falar prejudica. Sai aquele telefone sem fio, fecha a tua boca, entra na peleja da oração, do jejum, e a tormenta passa. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Sié, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Ele conversou. Ele disse: aquele povo que o Senhor não permitiu que na época de Moisés, de Abraão, as pessoas destruíssem eles, pelo contrário, passasse de lado e não prejudicasse, é esse mesmo povo que agora quer prejudicar teu povo. Ele contou, ele fez uma crônica, ele conversou com o Senhor tudo o que estava acontecendo. Ainda lembrou o Senhor do passado. O Senhor não deixou que teu povo mexesse com eles. E agora ele quer mexer com teu povo, porque nós somos o teu povo. Alguém está te afrontando? Senhor, a humilhação está tão grande, a desonra, a falta de respeito. Resolve, Pai. Tu sabes que eu sou uma pessoa falha, mas luto para melhorar. Tu conhece minha estrutura, tu sabes que nessa história eu não fiz mal a ninguém. Se você não fez, conta tudo a ele. Porque aqui Josafá contou: Senhor, aquele povo que o Senhor não deixou os nossos antepassados, o teu povo, mexer com eles, pelo contrário, passasse de lado, agora é este povo que quer prejudicar teu povo.
é uma conversa leal, verdadeira, porque é assim que o Senhor se manifesta a mim e a você. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ele disse assim, ele quer tirar a herança nossa, que não foi qualquer um que nos deu, foi o Senhor. Não foi a herança que nossa família deu, foi o Senhor que nos deu. Porque afrontar o povo de Deus é afrontar Deus. Muitas vezes o Senhor quer que eu e você converse com Ele para Ele começar a trabalhar. Porque quando você vai ao médico, você tem que contar tudo o que está acontecendo para Ele examinar. Muitas vezes tem que fazer exames para poder depois diagnosticar a situação e mandar a medicação. E você iniciar o tratamento. Só que Jesus, numa hora só, Deus avalia, tem raio-x, tem ressonância magnética e na hora certa ele resolve tudo. E Josafá estava contando toda essa história ao Senhor. É assim que a gente tem que fazer na tormenta, em qualquer situação. É conversar com o nosso Deus, é jejuar. Não é sair por aí desesperada. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda disse, Senhor, a gente não pode fazer nada. É uma grande multidão. Senhor, nós não somos nada diante dessa grande multidão. Mas veja que coisa linda, os nossos olhos estão postos em ti. Os olhos, a confiança, a seriedade estava posta no Senhor. Os meus olhos e o seu, a nossa confiança tem que estar posta no Senhor. Não olhe para a adversidade, olha para o teu Deus. Conversa com Ele, jejua, porque Ele conhece tudo, Ele quer que você converse, para você ter experiência e ver a grandeza, a fidelidade, o poder e a ação dEle. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Veja que estava a família toda. Eles não deixaram ninguém em casa, foi filhos, marido, criança, todos. Porque nessa hora a peleja é grande. Eu e você tem que ser soldada de Cristo. Eu e você tem que dizer, Senhor, nós colocamos, os meus olhos está posto em ti. Eu sou barro, eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas. E onde o Senhor chega não fica marca. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se eu e você for bater boca, a gente tem atrito primeiro com o Senhor na nossa alma. Porque Jesus não tem prazer naquela alma que está em atrito, em confusão. E ainda fica as consequências. Mas quando o Senhor chega, minha amiga, meu amigo, acabou-se. Ele manda e não é mandado. Ele sabe trabalhar. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Giel, filho de Matias, levita dos filhos de Asaf. Ele estava na casa do Senhor. E ali o Senhor usou alguém para falar. Não precisa você ir muito longe. Você se ajoelha na tua igreja e conversa com Deus. Mas, Bete, minha igreja, eu não age assim com o profeta. Só ore, só Jesus, porque você vai ver o mover do Senhor. Cada igreja tem seu jeito. Glórias para Jesus. Confia no teu Deus. Se não for dia de culto, se ajoelha no teu quarto, porque tu és templo e morada do Espírito Santo. E Ele vai agir. Ele vai te dar direcionamento no teu coração. E disse daí, dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, veja o homem que o Senhor usou. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não se assuste, não temas. Porque quando a gente descansa no Senhor, a peleja não é nossa, é do Senhor. Agora, quando a gente coloca a mão, grande é as consequências. Mas o Senhor já está dizendo pela sua palavra, não temas, não se assuste. Continue na posição de oração, louvor,
Jejum e você vai ver o que teu Deus faz. Aleluia! Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Zi, e os achareis no fim do vale, do deserto de Jeru. Ele disse amanhã vai, mas ele não mandou ir para fazer uma guerra, a gente vai ver aqui. Ele só estava dando orientação. E a mesma orientação que ele diz a mim e a você, se posicione diante do Senhor. Amanhã descereis contra eles, em que sobe pela ladeira de Zim, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Veja como o Senhor é estrategista. Ele deu o recado, ele deu o endereço certo. O endereço nessa tarde é: ora, louva, fecha a boca e deixa o Senhor trabalhar, jejua. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ele diz: fica parado, fica atento, observa o agir do Senhor. Aleluia! Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Você está se prostrando de joelho, com o rosto em terra, orando, louvando, adorando o Senhor, ou mandando um recado, ou agindo pela carne, com brigas, com confusões? Porque se você fizer isso, o Senhor cruza os braços e não faz. Porque a Bíblia diz que a vingança é dele, não é minha nem sua. A sua guerra é de oração, é de louvor, é de jejum. Fica parado. Vê o livramento que o Senhor dá a mim e a ti. Levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coratias para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Está aí a guerra, está aí as armas. Louvaram, exaltaram, engrandeceram, louvaram. Quando a gente louva, a gente é para ti. Toda honra e toda glória é para ti. Recebe esses louvores. E o Senhor está dizendo: minha filha, meu filho, descansa, a peleja é minha. Fica parado e vê o livramento que eu vou te dar. Salmo 91:11 diz que a gente se esconde debaixo das asas do Altíssimo, porque Ele envia anjo ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. Salmo 91:11, mas para isso é necessário a gente ficar parada, quieta, louvando, com o rosto em terra, orando, engrandecendo o nome do nosso juiz, do nosso advogado, do nosso promotor, do nosso tudo, do nosso defensor público. Aleluia, glória a Deus. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E saíram Josafá, pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele não disse assim: vamos guerrear, vamos matar. Não, ele disse: crê no Senhor, crê nos profetas. Ouve, porque o Senhor está aqui. Aleluia. Moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. Estareis seguros. Eu e você, quando crê em Deus, estaremos seguras. Porque o nosso Deus age, a batalha é dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aconselhou-se. E veja que prostraram-se, seu rosto em terra. É o que eu e você tem que fazer. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Aleluia! Veja que ele aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Se aconselhe com seu pastor, com a pessoa séria. Cuidado com quem você pede conselhos. Você tem que ver a posição, se é de oração. Você tem que ver se essa pessoa vai para a igreja só por ir ou realmente vive de boca fechada ou de fofoquinha ou disso daquilo. Não faça isso, porque o seu conselho vai vazar. Mas quando você se aconselha com a pessoa certa, ela vai te dar o conselho da palavra. Que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quer dizer, o Senhor é benigno, o Senhor é fiel o tempo todo. Se é para sempre, não tem fim a sua fidelidade. E a fidelidade dele comigo e contigo não tem fim.
O bom é a gente ficar sendo fiel com Ele, esperando nele, crendo nele, esperando o tempo dele. E quando começar a cantar e dar louvores, o Senhor põe emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Sié, que vieram contra Judá e foram desbaratinados. O que foi que eles fizeram? Foi confusão? Foi guerra? Foi intriga? Foi mentira? Não. Começaram a louvar. E o Senhor colocou, guerra entre eles, porque quem faz suas covas cai. Nosso posicionamento é louvar. Eles estavam ali de jejum, louvando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Sié, para destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Sié, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Porque muitas vezes a pessoa fala mal de mim e de você para pessoas que não têm caráter, para pessoas que vivem em pecado, para pessoas que não têm limite. Então, com certeza, amanhã, aquela pessoa que falou mal de mim, de você para eles, eles também vão falar mal dele. Porque não são pessoas que temem a Deus. Não são pessoas que estão orando, louvando, jejuando, não. São pessoas que estão na contenda, na guerra. Muitas vezes em pecado, em prostituição, de casa em casa. E eu e você tem que estar no meio de pessoas que têm seriedade com o Senhor. Veja que eles saíram para guerrear para o povo de Deus contra, e eles, entre eles, se destruíram. Porque o mal por si se destrói. Fica na tua posição de serva, irmã. Nisso chegou Judá a Atalaia, no deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Veja que Josafá disse, vem uma grande multidão. Só que aqui agora, a grande multidão, nenhum escapou. Porque Deus é Deus. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. A Bíblia diz que só uma ordem dele e as águas avançam. Como é que eu e você precisa de outras guerras? A gente precisa fazer o que Josafá fez. Senhor, vem uma grande multidão. E agora, irmãos, veja, eu vou repetir o final. Ajudaram uns aos outros a destruírem-se. E no 24 diz, eram corpos mortos que jaziam em terra. Nenhum escapou. Vinham de guerra e eles mesmos se destruíram. Deus é tremendo. E vieram a Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podia levar. E 3 dias saquearam despojo, porque era muito. O Senhor honra, o Senhor abençoa. A Bíblia diz que ele tem uma balança no céu, e essa balança é justa. Ele disse a Moisés, foi com o povo dele que estava pecando, quando Moisés foi falar, Moisés, eu não tenho um culpado por inocente. Ele não tem. Mesmo que seja servo dele, ele não tem um culpado por inocente. Então é necessário a gente estar na posição de serva, com oração, com louvor, com jejum, e deixar o nosso grande Deus trabalhar. Porque essa grande multidão foi totalmente destruída. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo, irmãs. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraque, pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraque até o dia de hoje. Depois que ganharam a guerra, fizeram o quê? Louvaram, em agradecimento. Não podemos nunca ser ingrata com o Senhor. A gente louva, a gente engrandece, a gente exalta esse Deus lindo com louvor, com oração, com jejum, com leitura da palavra. E quando vinha a vitória, aquele culto e ação de graça maravilhoso, para a honra e glória do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. O 26 diz, e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bereque. Já falei, né? Pois louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar o vale de Bereque até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor se alegrará sobre os seus inimigos. Porque o Senhor se alegrará sobre os seus inimigos. O Senhor fez eles ficar alegres. O Senhor deu vitória. Como é que está a minha posição e a tua diante de Deus?
Irmãs, era uma tormenta, era uma grande multidão. E Josafá conversou com o Senhor e o Senhor disse: a peleja não é tua, a peleja é minha. Então, irmãs, não fica conversando bobagem com qualquer um. Não perde teu tempo falando mal de A, de B e C. Não. Vai para os pés do general de guerra. Vai para os pés do teu advogado, do teu juiz, do teu promotor, do teu defensor público, que é meu também. Se é problemas de saúde, ele é psicólogo, ele é psiquiatra, ele é analista, ele é tudo, todas as áreas, porque todas essas pessoas que são formadas, que têm saúde, tudo veio dele e volta um dia para ele. É evidente que a gente precisa da medicina, a gente vai, da área de saúde. Os profissionais da saúde estão aí para nos abençoar. A gente vai ouvir, vai fazer o tratamento, porque eles têm a parte deles. Mas a parte deles que para, que não tem mais jeito, é onde o Senhor chega. Porque Deus é Deus, Deus é tremendo. Quantas vezes eu vou ao médico e digo: Senhor, vai na minha frente. Que o médico, a medicação que ele passe para mim, seja tudo instrumento de bênção nas tuas mãos. Porque nossa respiração, no dia que Jesus segura, a gente vai embora. Então, do nosso levantar, o nosso deitar, quem administra o mundo é o Senhor. Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz: esperei confiantemente, com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Continua clamando, continua orando, louvando, jejuando, porque a vitória vem. Foi no meio da tormenta que Josafá ganhou a vitória. Lembre-se que no início ele disse: Senhor, veio uma grande multidão. E quando o Senhor age, a Bíblia diz que essa grande multidão se destruiu. Irmãs, nós servimos ao mesmo Deus de Josafá. Nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Desse Deus que chama cada estrela pelo nome. Desse Deus que conta até o fio do nosso cabelo. Eu não conto nem o do meu braço. A Bíblia diz que a água o mar é uma concha d'água nas mãos dele. Se eu pegar um simples baldinho de água e juntar minha mão e pedir para alguém despejar, a água vai cair todinha. Mas a água, o oceano, é uma concha na mão dele. Você quer Deus maior do que esse? Descansa no Senhor. Agora também não perca sua fé, não olhe para a tormenta, olhe para o dono de tudo e de todos. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos falando de oração, de crer, de ter fé, de ter dignidade diante de Deus para ele vencer nossa peleja. Porque Josafá era um homem de Deus. Josafá não foi atrás de armas, mandar todo mundo se armar, não. Ele foi para a casa de Deus. Ele se aconselhou com o povo de Deus. Ele juntou os levitas, oraram, louvaram, jejuaram. E a vitória veio pelo sangue de Jesus. Você quer coisa melhor do que essa? Então, quem espera no Senhor com paciência, ele se inclina e dá vitória. Porque Jesus é bom. Ele é tremendo. O segredo é esperar nele. O segredo é estar na posição de serva. O segredo é crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que cada dia a gente tome posse do que a palavra diz. Que cada dia a gente lê a palavra e diga: esta vitória é minha pelo sangue de Jesus. Porque eu sirvo ao mesmo Deus de Josafá. Glórias ao nome do Senhor. Aqui em Salmo 119, verso 80 diz: seja reto o meu coração nos teus estatutos, que é na tua lei, para que não seja confundido. Quando a gente luta para ser reto, quando a gente crê na palavra do Senhor, a gente não é confundida. A gente espera no Senhor, porque grande é a vitória. Que a gente guarde nos nossos corações o que diz Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para iluminar os nossos caminhos, nos direcionar. Então não temas, porque o Senhor é contigo. Não te desespere, porque o Senhor é teu Deus. Ele faz coisas tremendas e poderosas. Confia nesse Deus poderoso. Espera nesse general de guerra, porque tudo ele pode e tudo ele faz.
Ele foi, ele é e será sempre grande, irmãs. O Senhor, ele se agrada de quem tem fé nele, porque ele faz coisas tremendas. Ele é poderoso e soberano. Então, o Deus de Josafá, ele está comigo e contigo. E para terminar, sabe o que ele disse para nós na peleja, na tormenta? Isaías 40, verso 10 e verso 11. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tem fidelidade maior que essa? Tem promessa melhor que essa? Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Amém? Jesus já disse tudo, Deus já disse tudo. Descansa no Senhor. Em nome de Jesus, o título é Orando na Tormenta, e a vitória vem pelo sangue de Jesus. Um beijo no teu coração. Lembra? A dor de hoje é a vitória de amanhã, porque a dor de Josafá se transformou numa vitória tremenda. Toda honra e toda glória para o Pai, para o Filho e o Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.